Dia, tudo bem com vocês? Nós vamos estar falando sobre a apostila número 7, né? Tema número 1, que é a composição da atmosfera. Então nós vamos bater um papinho e vamos falar a respeito deste assunto, né? Então o que a gente pode começar falando, né? Que o planeta Terra, ele acaba sendo envolvido, né, pela própria atmosfera. E essa atmosfera da qual nós estamos nos retratando, da qual nós estamos falando, né? Ela é constituída de mistura de gases, né? Constituída de uma mistura de gases. E, naturalmente, comumente, né? Ela é chamada de ar. A atmosfera, ela é dividida em camadas, né? Em diversos fenômenos que acabam acontecendo nessa própria atmosfera em questão. E a gente tem que entender que essa divisão, ela só foi estabelecida, né? Ela só foi realizada, né, de acordo com a distância de cada camada com relação à superfície e os seus parâmetros físicos, como a temperatura, né? Então, se a gente pensar nessa característica, a gente tem que pensar que os satélites, eles encontram-se geralmente, né, na camada mais externa, que a gente chama de exosfera. E esses fenômenos luminosos, de uma forma geral, né, eles são denominados auroras, né? Eles ocorrem na termosfera, né, na camada de ozônio, e está situado na estratosfera. E a camada mais próxima dessa superfície da Terra, né, ela é chamada de troposfera. Ou seja, no dia a dia, né, nós damos conta de que nós estamos imersos nessa massa de ar, né? Pois ela é, de alguma forma, né, invisível para nós a olho nu. Então é algo que a gente não consegue, de alguma forma, realmente quantificar, realmente classificar de uma forma geral, tá? Então esse é um processo que a gente fala que é um processo até então natural com relação a essas predominâncias, com relação a essas características. E dentre as propriedades do ar, nós temos que pensar o quê? Que o ar, ele apresenta-se através de algumas propriedades, né? Ele tem massa, ele ocupa espaço, ele expande-se pelo ambiente, ele consegue exercer uma pressão sobre tudo aquilo que ele se encontra, né, na superfície terrestre. E de uma forma geral, dentre essa característica, nós temos que pensar e classificar nas características com relação a cor, o cheiro e do gosto, né? O ar puro, ele é incolor, não tem cor. O inodoro é que não tem cheiro. O ímpido, né, ele não tem gosto, ou seja, o ar ele só deixa de ter essas características quando está misturado com outros tipos de componentes, né? Como o material particulado, né, presente na fumaça, né, nos escapamentos dos automóveis, que está sendo liberado ali é o dióxido de carbono. Então isso é uma característica predominante. O ar também passa a ter massa, né, e ocupa espaço e pode ser, de alguma forma, comprimido. Só que quando a gente fala isso, nós estamos nos referindo e fazendo denominação a qual referência? O ar, né, cerca constantemente tudo o que está na atmosfera, né, da Terra. Mas se a gente pensar, nem sempre a presença dele é percebida. Nem sempre a gente consegue fazer com que haja essa visualização, nem sempre é perceptível. Durante várias situações cotidianas, né, podem comprovar, né, que o ar tem massa e que ele ocupa lugar no espaço. A gente pode citar, por exemplo, um balão murcho, né? Ele ocupa menos espaço do que um cheio de ar, né? O mesmo vale para outros objetos que podem ser inflados e como boias de piscina, pneus de carro, pneus de bicicleta. Ou seja, o balão cheio de ar, a gente pode entender, né, que ele ainda pode provar que ele tem massa, né? Isso é fácil de ser verificado. Basta colocar um balão vazio e um balão cheio sobre uma determinada balança. A partir daí a gente consegue fazer uma averiguação das características que a gente até então classifica, né, e predomina como características que podem exercer um peso, que pode exercer uma característica
que ela pode ser predominante ou não predominante. Então isso pode variar muito de uma característica para outra, tá? O ar também ele pode exercer característica que a gente chama de característico por ser... Desculpa, caiu o celular, né? Então o ar ele também pode exercer uma característica por ser comprimido, né? A quantidade de ar, né, que ocupa um determinado espaço, ela pode ocupar um espaço menor por meio de uma compressão. Se eu comprimo, né, essa propriedade ela passa a ser chamada como compressibilidade. O ar comprimido possui diversas aplicações práticas e ele pode ser usado, por exemplo, nos pneus de automóveis, nas motos, nas bicicletas, bem como em cilindros de ar também, né? Utilizados pelos mergulhadores, né? Pelos alpinistas. Então, essa é uma característica predominante que a gente pode acabar encontrando de uma forma geral. Então, isso pode acabar acontecendo. E aí a gente tem que pensar em falar o quê? O ar se expande, né? O ar, como todos os outros gases, ele ocupa, né, todo um espaço disponível, né, dentro de um determinado ambiente. Se nós formos retirar parte do ar, né, que há no interior de uma garrafa fechada, o ar, né, restante, ele vai ocupar todo esse espaço que está disponível nela. Ou seja, essa propriedade ela é chamada de expansibilidade. Né? Então eu tenho um espaço do qual acaba sendo ocupado de uma forma geral. Só que quando a gente fala nisso, a gente também tem que pensar, por outro lado, né, na pressão atmosférica. Então, o ar está presente desde o nível do mar até as altitudes, né, de centenas de quilômetros aí. Né? Quando eu falo nessa pressão, eu tenho que pensar, por exemplo, quando nós estamos indo para a praia, quando nós estamos voltando da praia. Você sente aquela pressão, né, no ouvido, né? Lembrando que na audição nós temos 3 ossículos, 3 ossinhos pequenininhos, onde tem presença de líquido, e que as pessoas que apresentam labirintite, ela nunca vai ser curada. Ela pode ter tratamento, mas cura ela nunca mais vai ter. Por isso, cuidem dos seus ouvidos. Evitem ficar colocando. Então, voltando, essa pressão que você coloca, que você sente, né, é por conta dessa diferença de pressão, né, da altitude, né? Então, o ar, na pressão atmosférica, o ar presente desde o nível do mar, né, até altitudes de centenas de quilômetros, essa grande camada de ar, ela faz com que tudo aquilo que está na superfície terrestre, ele acaba ficando submetido a uma pressão. Ou seja, aí é o que nós denominamos como pressão atmosférica. Essa pressão atmosférica, ela está relacionada à camada de ar acima da superfície terrestre. E aí a gente pode afirmar que ele pode variar de acordo com a altitude e da seguinte maneira: quanto maior a altitude, menor acaba sendo a camada de ar, né, acima daquele ponto, né? Portanto, menor será essa pressão atmosférica de uma forma geral. Ou seja, então isso pode variar muito dependendo do local, isso pode variar muito como o meu organismo pode reagir nesse determinado local. Então todo tipo de propriedade de expansão e compressão do ar podem ser verificadas quando se compara, né, o tamanho de um balão cheio de gás, né, no alto de uma montanha ou em relação ao próprio nível do mar. Ao levar esse balão, por exemplo, de uma praia para o alto de uma montanha, a gente vai conseguir observar que no alto da montanha o balão parece maior, né, do que na praia. Embora apresente, né, de alguma forma, né, a mesma quantidade de ar no seu interior. Tudo isso vai acontecer, né, porque a pressão atmosférica sobre a parede externa do balão no alto da montanha, ela acaba sendo menor, tá, do que em relação ao nível do mar. O que acaba fazendo com que esse ar no seu interior se expanda mais, ou seja, parecendo, né, dando um aspecto de querendo ou não, de uma estrutura maior, tá? Essa característica. Se a gente observar no exemplo que tem aí na apostila de vocês, na segunda página aí, vocês vão observar que o ar ele exerce uma pressão sobre a parede interna do balão, empurrando, né, todas as direções, enquanto que essa pressão atmosférica ela vai atuar na parede externa desse balão, ou seja, ela vai acabar comprimindo ela.
O balão, né, ele foi preenchido de ar ao nível do mar. E essas duas pressões que elas apresentaram, elas acabaram ficando equilibradas, ou seja, elas tendiam a ser de forma iguais. No entanto, esse balão, quando ele é levado para o alto da montanha, essa pressão atmosférica ela acaba diminuindo. Quando essa pressão atmosférica ela acaba diminuindo, a pressão interna desse balão ela acaba se mantendo, ou seja, se a gente for observar, acaba ficando proporcionalmente maior. E que, por outro lado, o que faz esse ar se expandir até o novo equilíbrio de pressões e acabar sendo de alguma forma atingido. Então, essa é uma característica importante. Mas aí basta a gente verificar a capacidade da estrutura, aonde ele vai estar presente, de que forma vai estar atuante. Então, essa é uma das características que a gente pode observar aí, tá? À medida em que se afasta do nível do mar, à medida que a gente vai se afastando dele, não apenas a camada de ar acaba sendo menor, mas há também proporcionalmente menos gás por volume de ar do que em altitudes próximas ao nível do mar. Portanto, né, se a gente for pensar, conforme a altitude ela vai aumentando, a pressão atmosférica ela diminui, né? E aí o ar acaba expandindo, né? E acaba ficando de alguma forma mais rarefeito. E isso parece que nós estamos num local menos denso ali, né? Parece que falta um pouco do ar para nós ali, né? Não é que falta, né? É que na verdade a concentração acaba sendo menor, até mesmo por conta dessa altitude em questão, tá? Então essa é uma das características presentes aí. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa composição do ar, né? O ar atmosférico, ele é constituído de uma mistura homogênea, né? De diferentes gases entre eles, né? E esses gases de nitrogênio, né? Como esses gases que a gente pode citar, nitrogênio, oxigênio, o carbono, o gás carbônico, o dióxido de carbono, os gases nobres, o vapor d'água. Então são algumas características que a gente fala que é o ar atmosférico e que são constituídas dessas misturas. Cada gás ele apresenta uma característica própria. Isso é importante falar e ressaltar, né? Os gases de nitrogênio e de oxigênio, eles são os mais abundantes. 78% do ar, né, que nós temos, né, é composto 78% do ar é composto de gás nitrogênio, tá? Então, no ar, 78% é de nitrogênio, 21% é de gás oxigênio, né? Mas esses gases que não são absorvidos pelo nosso metabolismo, automaticamente, ao ato de inspiração, nós também acabamos eliminando eles. Esses dois gases representam mais ou menos cerca de 99% do total de gases presentes na atmosfera. Então, ele não é uma quantidade tão pequena assim, tá? Nós temos ele apresentando eles aí em uma grande quantidade aí presente, tá? Tudo bem? Então vamos continuarmos aí. Que mais que eu poderia falar para vocês aí? Para vocês poderem entender. Vamos lá. Os gases que compõem a atmosfera, né? Eles não estão distribuídos de forma igualitária, né? Por toda, né, a extensão. A composição desse ar, ela varia com a altitude. Alguns gases, como o oxigênio, eles predominam nessas camadas inferiores, né? Tornando-se raros nas camadas superiores. Ou seja, nessas camadas é maior a proporção de outros gases, como os gases nobres, né? O vapor d'água, por exemplo, ele também está presente no ar em quantidades variáveis, né? E de acordo com o ambiente, de acordo com o clima. Então, o clima, ele é um dos fatores que vão condicionar e predispor a esse tipo de característica, né? Isso é um processo natural, né? Que a gente tem que pensar aí, tá? Vamos falar um pouquinho da propriedade desses gases? Então, vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho agora a respeito do oxigênio. Muitos dos seres vivos, né, como os animais e as plantas, né, eles respiram o gás oxigênio, né, e utilizam ele para converter dentro do interior da célula
E aí a energia, né, desses nutrientes em ATP. ATP. A sigla ATP quer dizer adenosina com S, adenosina de trifosfato. Anotem, porque com certeza isso vai cair na prova. A adenosina de trifosfato, ela tem a capacidade de nutrir a célula e ela tem a capacidade de transformar, né, a molécula de gordura em molécula de energia. Ela exerce essa característica básica de conversão, ou seja, ela tem a capacidade de converter a molécula de gordura em fonte de energia, tudo bem? Apenas algumas espécies de micro-organismos, né, sobrevivem na ausência desse gás, né? A gente pode citar como determinadas bactérias aí, por exemplo, né, as causadoras do tétano, né, do botulismo, que são características anaeróbias, né, anaeróbicas. Anaeróbias também pode ser usado o termo, porque elas não utilizam o gás oxigênio para produzir a molécula de ATP. Interessante, né? Ou seja, o gás oxigênio, na realidade, o gás oxigênio também acaba participando do processo da queima, né? Que a gente consolida e determina como sendo a combustão. Ou seja, sem ele não teria como, né? Não seria possível produzir o fogo, tá? Sem ele nós não teríamos essa capacidade de produzir o fogo, tudo bem? Se nós formos pensar na combustão, a gente tem que pensar que todo esse tipo de material, né, de uma forma geral, que queimam, eles são chamados de combustíveis, tá? Alguns exemplos de combustíveis a gente pode citar como, por exemplo, a madeira, o carvão, a gasolina, né? Ou seja, esses materiais, eles queimam, né? Para que eles queimem, né, é necessária a presença do gás oxigênio. Né? Por esse motivo é denominado comburente. Comburente porque ele precisa dessa ação para ter o que a gente chama de reação. Senão, de alguma forma, ele não teria essa reação de uma forma geral. Desculpem aí. Durante essa combustão, né, o gás oxigênio ele acaba sendo consumido. Ou seja, quando ele acaba, a combustão também cessa, tá? Além de necessitar de combustível, né, e do próprio comburente para poder ocorrer a queima, a combustão ela só se inicia quando se fornece energia, ou seja, com uma simples faísca elétrica ou com uma pequena chama, por exemplo. Aí eu gero essa combustão, eu gero esse comburente que eu estava falando. Então, nesse caso, né, a fonte de energia é chamada de fonte de ignição, tá? A fonte de energia, ela acaba sendo chamada de fonte de ignição. Então, essa é uma das características predominantes do gás oxigênio que nós temos aí presente, tá? No nitrogênio, ele é um gás mais abundante na atmosfera e um elemento de que todos os seres vivos acabam, de forma direta ou indireta, necessitando. Ou seja, a maior parte deles não consegue obter, né, ser obtido diretamente do ar. Alguns tipos de micro-organismos, eles são capazes de transformar esse gás nitrogênio em substâncias nitrogenadas, que são as próprias plantas, né? As plantas conseguem absorver esse gás através, né, das raízes, né? Nas raízes, a gente sabe que elas têm dois vasos condutores, o xilema e o floema, que são vasos condutores que auxiliam no processo de carregar a água, os nutrientes para elas. Ao se alimentar dessas plantas, os animais acabam obtendo o nitrogênio dos quais eles necessitam. Ou seja, os seres vivos, eles utilizam o nitrogênio para a produção das proteínas, que acabam apresentando diversas funções dentro do próprio organismo, né? Dentro do próprio metabolismo. Então isso é uma ação que eu não chamo de ação reversa, né? E muito menos contrária, mas ele acontece, tá? O gás carbônico, né? Embora ele esteja presente em baixa concentração no ar,
o gás carbônico ele participa em diversos processos importantes aí para os seres vivos. É indispensável para a fotossíntese, né? É uma troca. A árvore, né, realiza a fotossíntese, ela libera o oxigênio para nós e nós, ao eliminar na expiração o gás carbônico, nós liberamos para as plantas, para os vegetais absorverem esse oxigênio aí. Então, de alguma forma, é indispensável para a fotossíntese, na qual é convertido em alimento para as plantas e por outros seres que a gente chama de seres fotossintetizantes. Então, os seres fotossintetizantes, o principal motivo deles é a presença do gás carbônico, tá? Nunca esqueçam disso. Além disso, o gás carbônico, ele é um gás, né? É um dos gases que promovem o efeito estufa. O efeito estufa, na verdade, ele é um fenômeno, né, natural que acaba mantendo a temperatura média da atmosfera dentro dos limites que a gente considera como limites adequados para a existência da vida, né, tal como a gente acaba conhecendo aí. No vapor de água, o vapor d'água tem grande influência no clima. No ciclo da água, por exemplo, a água do ambiente ela acaba sendo submetida ao calor do sol e com isso ela evapora. Eventualmente ela acaba atingindo as camadas mais altas da atmosfera e aí a gente consegue ver, né, a condensação, né, onde ela se condensa e cai na forma de chuva. Ou seja, a quantidade de vapor de água ela varia de acordo com o clima da região, tá? E das condições do tempo no momento daquela aferição. Tem estudiosos que só fazem esse tipo de coisa, né? Os meteorologistas, né? Algumas regiões do planeta, como a Amazônia, eles apresentam altos índices da umidade relativa do ar, que é aquela concentração, né? Tá quente, mas tá circulando o ar. Tá quente, mas tá abafado, não tem presença de ar. Então a umidade relativa está muito baixa. Isso é prejudicial para o nosso processo respiratório, tá? Assim como as chuvas, né, quase durante todo o ano na região da Amazônia, é um facilitador, né? Outras regiões são de extremamente catástrofes, né, como secas, né? Isso é prejuízo, né? Como o sertão nordestino, os desertos, né? Então, a umidade do ar, de alguma forma, ela acaba, de alguma forma geral, né, prejudicando, né? Ela está sempre diretamente relacionada com a quantidade de vapor presente na atmosfera. E se nós pensarmos em umidade relativa do ar, a gente tem que pensar na quantidade de vapor de água que o próprio ar atmosférico acaba sendo capaz de conter em diversas situações, né, de temperatura, de pressão, da qual ele acaba se encontrando. Ela pode variar, né, de quase 0% dentre a composição do ar atmosférico, né, em áreas quentes, áridas, ou seja, cerca de 4% nos trópicos, né, em áreas úmidas. Se a umidade relativa do ar em determinada região é de 80%, significa que o vapor de água contido ali na porção de ar analisada, ela é sempre equivalente a 80%, ou seja, a sua capacidade de contenção máxima pode chegar a 4% da composição do ar todo, de todo o ar atmosférico. E isso, de uma forma geral, acaba sendo uma vantagem e não desvantagem, tá? Esse é um processo natural e muito bacana. Vamos falar um pouquinho sobre as alterações da composição do ar? A composição do ar ela pode ser alterada, e pode ser alterada por diversos fatores naturais, ou que a gente chama de fatores antrópicos, que são causados pelos próprios seres humanos. Muitos gases que compõem a atmosfera, eles podem se tornar poluentes, né, quando sua concentração se eleva e ultrapassa determinados níveis. Dentro da erupção vulcânica, né, são liberados no magma, né, materiais particulados, gases como o metano, que é o CH4, o gás carbônico, que é o CO2, também o dióxido de carbono, que é o CO2, o dióxido de enxofre, que é o SO2, tá? E o vapor d'água, né? Este último, né,
pode conter substâncias tóxicas, como o próprio ácido clorídrico, que pode ser capaz de causar até mesmo queimaduras, né, graves na pele, nos olhos, na mucosa. Então esse pode ser um processo aí característico e que pode acontecer de forma grave, né? O metano, ele é um hidrocarboneto. Ele ocorre naturalmente na atmosfera, né? Que a gente chama aí de concentrações, né? Ele acontece na atmosfera em concentrações de níveis normais. Não interage com outro tipo de substância, né? Mas quando o ar contém mais de 5% do metano, ele pode se tornar explosivo e causar acidentes. Principalmente se você tiver um local fechado, sem estar arejado. Uma faísca é o suficiente para que isso possa acontecer, né, e causar acidentes. Então, tanto o metano quanto o gás carbônico, eles são gases de efeito estufa. Ou seja, eles têm a capacidade de aumentar a temperatura da atmosfera. Isso é um processo natural. A queima desses combustíveis fósseis, né, o carvão, o petróleo, o gás natural, né, para geração de energia em termoelétricas é muito, né? Para aquecimento ou para transporte também é responsável pela produção de grandes quantidades de gases de efeito estufa, né? Como o gás carbônico, o metano. Então, queimadas em plantações e florestas, sejam elas de origem natural ou não, elas são iniciadas por descargas elétricas, né, de raios, tá? Ou antrópica, né, que a gente diz que são provocadas pelo ser humano, né? Então, a gente tem ação natural e ação de forma voluntária, que é quando o homem interage sobre este ambiente e acabam liberando gases, né, como metano, gás carbônico. Isso é muito ruim. Então o metano também ele é produzido na decomposição da matéria orgânica, né? Sendo gerado, né, em aterros sanitários, em lagos, em pântanos, né, por exemplo. Então essas são características que podem vir a acontecer de uma maneira geral, tá, gente? Gente, tá chegando quase o finalzinho. Acho que eu falei demais, mas eu vou tentar falar mais um pouquinho. Se caso parar, eu continuo no próximo vídeo. O dióxido de enxofre, né, ele é liberado naturalmente nas erupções vulcânicas. Ele também pode ser emitido por ações antrópicas, ou seja, pela ação do homem. Nesse caso, né, o gás ele é proveniente da queima de combustíveis fósseis, que acaba contendo enxofre, né? Como é realizada em motores de veículos, né, movidos a diesel, em diversos processos industriais. O refino de petróleo, atividades desenvolvidas nas indústrias, cimento, metalúrgica, né? A parte de metalurgia ela é muito proveniente para esse tipo de característica, né? Quando presente na chuva, né, na água da chuva, o CO2 ele confere, né, propriedades corrosivas e acaba gerando o que a gente chama de chuva ácida, né, que é capaz de corroer materiais, né, como construções, monumentos, e acaba prejudicando plantas, né, plantações, afeta, né, pela sua acidez da água, afeta os lagos, né, então